pessoal, sejam bem-vindos. Aula de número 59 para o nosso concurso do Banrisul e última aula de conhecimentos bancários, tá? Aqui a gente termina, então, nosso conteúdo falando sobre a segurança cibernética. E a gente vai ver, então, o que o Conselho Monetário Nacional ele nos fala nessa resolução 4.893, conhecida aí como segurança cibernética. Bom, apenas para a gente contextualizar antes da gente entrar na regulamentação. As instituições financeiras, a gente viu quando estudou ali a parte de sigilo bancário, elas lidam com bastante dados, né? Quando eu vou abrir a conta, eu vou ter que fornecer nome, CPF, endereço, fonte de renda. São todos os dados que a instituição financeira ela vai ter que armazenar. E a gente viu na parte de sigilo bancário que elas têm que resguardar por esse sigilo, né? Tirando as hipóteses lá que ela vai ter que fornecer os dados para o Banco Central, para a CVM, enfim, mas ela tem que resguardar. Então, como é que ela vai fazer o resguardo? Ela vai ter que ter uma política de segurança de informação. Só que antigamente era comum que essas informações elas ficassem numa rede interna das instituições financeiras. A gente até tem, né, diversas agências numa mesma instituição financeira, mas a rede em que esses dados ficavam armazenados era um servidor local da própria instituição financeira. Só que com o passar dos anos, as operações elas começaram a ficar mais complexas, demandando mais dados. E hoje não é comum que a instituição financeira deixe esses dados armazenados em um servidor interno. Não, ela vai contratar alguns serviços que possuem servidores que a gente diz que os dados ficam em nuvem, né? Eles ficam na rede mundial aí de internet. Então é isso, essa resolução ela vem para dispor sobre a política de segurança que a nossa instituição financeira ela vai ter que colocar e também sobre esses requisitos para contratação, né, desses serviços aí de armazenamento de dados em nuvem. Tá? Então vamos lá. Essa resolução dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, os quais devem ser observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então quem que observa essa resolução CMN? As instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen. Contudo, a resolução não se aplica, detalhe, hein? Exceção, não se aplica às instituições de pagamento que devem observar a regulamentação emanada do Banco Central no exercício de suas atribuições legais. Então, a regra é que sejam as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen. A exceção são as instituições de pagamento, que eu até vou marcar aqui, tá? Daí, nesse caso, a gente não aplica essa resolução CMN, a gente aplica uma regulamentação do próprio Banco Central. Bom, agora a gente vai ver a respeito da política de segurança cibernética. As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem implementar e manter política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar aos dados confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses conceitos aqui, eles vêm lá da parte da segurança de informação. Creio aí que vocês estão sabendo muito melhor que eu, tá? Mas vamos ver se eu lembro. Confidencialidade, eu entendo que seria que os dados eles têm que ser acessados apenas a quem tem autorização para isso. Integridade é que esses dados devem ser íntegros, eles não podem estar quebrados, a informação ela tem que ser completa. E disponibilidade, aí seria o fato de que esses dados eles têm que estar disponíveis àquela pessoa autorizada quando ela solicitar. Se eu não me engano, seriam esses 3 pontos, tá? Bom, a política de segurança cibernética ela tem que garantir esses 3 princípios aos dados, tá? Que a instituição financeira ela vai ter que implementar. E o detalhe é que a gente vai ver que essa política de segurança cibernética, ela lembra um pouquinho aquela política que a gente viu quando a gente estava tratando da lavagem de dinheiro. Lembra que a gente tinha a política, depois tinha a avaliação interna de risco? Tentem lembrar um pouquinho daquela aula, porque vai ficar mais fácil de entender aqui, tá? Então é essa política que vai disciplinar os dados da instituição financeira. Ela deve ser compatível com o porte, com o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, a natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades e processos da instituição, a sensibilidade dos dados e das informações sobre responsabilidade da instituição. Então, quanto mais complexas as operações, essa política de segurança cibernética ela também vai ter que ser complexa para atender a demanda que está acontecendo dos dados, né? Para se ter mais segurança aos dados, para garantir de maneira melhor esses 3 princípios, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Admite-se a adoção de política de segurança cibernética única por conglomerado prudencial ou sistema cooperativo de crédito. Então, daqui a pouco, se a instituição financeira ela tem um conglomerado grande, né, ela tem administrador de cartão de crédito, de consórcio e assim por diante, pode ser adotada uma única política para todas essas instituições. Pode, não quer dizer que vai ser, mas é uma possibilidade, tal como a gente viu lá com a lavagem de dinheiro, tá?
A política de segurança cibernética deve contemplar, no mínimo, vamos lá então, os objetivos da segurança cibernética na instituição, o que ela se pretende, né? Resguardar esses dados, garantir integridade, disponibilidade, os procedimentos e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender aos demais objetivos de segurança cibernética. Então, quais são os controles que vão ser implementados para garantir a proteção aí dos dados? Vai ter que estar informado nessa política. Os controles específicos, incluindo os voltados para rastreabilidade da informação, que busquem garantir segurança das informações sensíveis. O registro, a análise, a causa do impacto, bem como o controle dos efeitos de incidentes relevantes para as atividades da instituição. As iniciativas para compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes. Então, tudo tem que estar lá na política da segurança cibernética. A política da segurança cibernética deve contemplar no mínimo. Na verdade, a gente tem mais, né? As iniciativas, e daí a gente chega aqui nas diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade de negócio. Então, vai ter que ter os testes de continuidade de negócio, né? E aí vai ter que ter a elaboração desses cenários de incidentes para justamente testar, né? Ver se os negócios eles vão continuar mesmo com esses incidentes, né? A definição de procedimentos de controles voltados à prevenção e ao tratamento dos incidentes a serem adotados por empresas prestadoras de serviços a terceiros que manuseiem dados ou informações sensíveis ou que sejam relevantes para a condução das atividades operacionais da instituição, a classificação dos dados e das informações quanto à relevância, a definição dos parâmetros a serem utilizados na avaliação da relevância dos incidentes. Então percebam que a gente tem ali situações em que pode acontecer incidentes, e a instituição, na política dela, ela vai ter que ter as diretrizes de como é que ela vai resolver isso, de como que ela vai garantir a continuidade dos negócios, como é que ela vai garantir que a instituição ela consiga resolver esses problemas que eventualmente possam acontecer. Então é isso que está falando a política. Renan, eu preciso decorar tudo isso? Não precisa decorar, vocês têm que entender a ideia geral, que essa política de segurança, ela vai falar sobre esses aspectos, bem como os que a gente viu ali nessa parte anterior aqui, os controles, a implementação dos controles, a implementação ali do objetivo da segurança. Tem que ter essa visão mais ampla, que se cair uma prova pedindo se algum desses aspectos aqui vai contar na política, vocês vão bater o olho e vão saber que sim, tá? Mas não precisa decorar, porque senão é muita coisa. Ainda, os mecanismos para a disseminação da cultura de segurança cibernética na instituição, incluindo a implementação de programas de capacitação e avaliação periódica de pessoal. Então, a galera lá que vai trabalhar com essa parte aqui tem que estar capacitada. A prestação de informações a clientes e usuários sobre precauções na utilização de produtos e serviços financeiros. O comprometimento da alta administração com a melhoria contínua dos procedimentos relacionados com a segurança cibernética. Tá? Então, tudo isso daqui está incluído na nossa política. Divulgação da política, ainda tem isso, tá? A política de segurança cibernética deve ser divulgada aos funcionários da instituição e às empresas prestadoras de serviços a terceiros, mediante linguagem clara, acessível e nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações. Tal como a gente viu lá com a política que trata da prevenção à lavagem de dinheiro. Ela também tinha a instituição financeira também tinha que colocar essa política e ela ainda tinha que divulgar às pessoas de maneira clara, acessível e tudo mais. As instituições devem divulgar também ao público um resumo contendo as linhas gerais da política de segurança cibernética. E o plano de ação e de respostas a incidentes, tá? Então, se acontecerem aqueles incidentes que a gente viu. As instituições também devem estabelecer plano de ação e de resposta a incidentes, visando a implementação da política de segurança cibernética, abrangendo no mínimo. Então, esse plano de ação, o que ele vai ter? As ações a serem desenvolvidas pela instituição para adequar suas estruturas organizacional e operacional aos princípios e às diretrizes da política de segurança cibernética, as rotinas, procedimentos, controles e tecnologias a serem utilizados na prevenção e na resposta a incidentes, em conformidade com as diretrizes da política de segurança, a área responsável pelo registro e o controle dos efeitos dos incidentes relevantes. Também, tá? Não acho necessário aí vocês decorarem isso daqui, mas lembrar que esse plano de ação de resposta a possíveis incidentes que venham a acontecer, ele tem que ser elaborado levando em conta a política de segurança cibernética. As instituições devem designar um diretor responsável pela política de segurança cibernética e também pela execução do plano de ação de resposta a incidentes, o qual pode desempenhar outras funções, desde que não haja conflito de interesse. De novo, fazendo o link com aquela aula que a gente viu da prevenção à lavagem de dinheiro. A política lá também, as instituições financeiras também tinham que designar um diretor, o qual pode ter outras funções, desde que não seja
conflito de interesses. As instituições devem elaborar um relatório anual, tá, sobre a implementação do plano de ação e de resposta a incidentes, que deve abordar, no mínimo, a efetividade da implementação das ações. Será que as ações do plano de ação, elas realmente estão sendo eficazes? Isso vai ter que constar nesse relatório anual. O resumo dos resultados obtidos na implementação das rotinas, procedimentos, os controles, tecnologias a serem utilizadas e na prevenção, a resposta a incidentes também nesse relatório. Os incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético ocorridos no período. Os resultados dos testes de continuidade que a gente viu previstos lá na política, né, considerando cenários de indisponibilidade ocasionado por incidentes. A política de segurança cibernética e o plano de ação e resposta a incidentes devem ser aprovados pelo Conselho de Administração ou, na sua inexistência, pela diretoria da instituição. A política de segurança cibernética e o plano de ação e de resposta a incidentes devem ser documentados e revisados, no mínimo, aqui também, anualmente. Bom, a gente viu ali da parte da política de segurança cibernética. Mas a gente também viu, lá no começo da aula, que essa resolução ela também falava de quando as empresas elas vão contratar serviços de armazenamento em nuvem. Agora a gente vai ver essa partezinha. A gente viu da política de segurança cibernética, que vai garantir ali, né, como é que vai funcionar os controles para garantir a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos dados, como é que vai acontecer ali em casos de incidentes, né? Como é que a instituição ela vai continuar operando mesmo com esses incidentes que podem acontecer, o plano de ação e de resposta que vai resolver essas situações de incidentes, o relatório que vai ter que mostrar ali a efetividade, o plano de ação. Então tudo isso a gente viu a respeito da política de segurança cibernética. Agora a gente vai ver essa parte aqui que fala sobre a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem. As instituições devem assegurar que suas políticas, estratégias e estruturas para gerenciamento de riscos, especificamente no tocante aos critérios de decisão quanto à terceirização de serviços, porque é justamente isso, tá? Ela está terceirizando o serviço de armazenamento, contemplem a contratação de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, sejam esses serviços no país ou no exterior. Previamente à contratação de serviços, as instituições devem adotar procedimentos que contemplem. Então, antes de terceirizar esse serviço de armazenamento, para esses armazenamentos em nuvem, elas devem garantir o quê? Antes, né, a adoção de práticas de governança corporativa e de gestão proporcionais à relevância do serviço a ser contratado e os riscos a que estejam expostas. Verificação da capacidade do potencial prestador de serviço de assegurar. Então, aqui é o nosso prestador de serviço, aquele que vai ser o terceirizado, tá? Justamente o cara responsável pelo processamento e armazenamento de dados em computação em nuvem, ele vai ter que assegurar, vai ter que mostrar, na verdade, isso antes de acontecer a contratação, que ele consegue dar cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor. Acesso à instituição aos dados e às informações a serem processadas. A confidencialidade, integralidade, disponibilidade e a recuperação dos dados e das informações processadas ou armazenadas pelo prestador de serviço. Percebam que aqui, se a instituição financeira ela tivesse com o seu serviço de armazenamento, ela ia conseguir isso daqui, ela mesma garantiria, né? Ela garantiria a integralidade, a disponibilidade e a confidencialidade. Agora, como não é ela quem está colocando em prática isso e ela está terceirizando, antes de contratar o serviço terceirizado, ela tem que garantir que ele consiga assegurar isso, inclusive que ela, a instituição financeira, consiga acessar os dados que estão sendo armazenados lá. Tá? Aqui a sua aderência às certificações exigidas pela instituição para a prestação de serviço a ser contratado, o acesso da instituição contratante aos relatórios elaborados por empresa de auditoria especializada, independente contratada pelo prestador de serviço, relativos aos seus procedimentos e aos controles utilizados, o provimento de informações de recursos de gestão adequados ao monitoramento de serviços, a identificação e a segregação dos dados dos clientes da instituição por meio de controles físicos ou lógicos, a qualidade dos controles de acesso voltados à proteção de dados e das informações dos clientes da instituição. Galera, de novo, não precisa decorar cada um desses pontos aqui. Vocês têm apenas que lembrar, tá? Para conseguir uma eventual questão aqui que aparece de prova, que antes de contratar esses serviços, as instituições financeiras têm que garantir que o serviço que vai ser prestado, que o contratado ele consegue assegurar alguns detalhezinhos, né? E são esses aqui, principalmente no que se diz referente à confidencialidade, integralidade e à disponibilidade dos dados.
porque isso daqui está lá no começo da resolução, tá? E também o acesso aos dados, né? Os procedimentos, inclusive as informações relativas à verificação, devem ser documentados, igual lá na política de segurança. A contratação de serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e de computação em nuvem deve ser comunicada pelas instituições ao Bacen até 10 dias. Isso aqui eu já acho mais importante, tá? Se a instituição financeira lá fazer a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e computação em nuvem, ela vai ter que comunicar, tá? Deve comunicar ao Banco Central. Meu Deus, tá difícil achar a caneta aqui. Deve comunicar ao Banco Central até 10 dias após a contratação do serviço. Então, como é que isso aqui poderia aparecer em prova, que eu penso que daqui a pouco talvez confundisse? É dizer que antes da contratação ela tem que pedir permissão para o Banco Central. E pelo que está aqui, não, ela não pede essa permissão. Ela só tem que, antes da contratação, assegurar que a empresa que ela vai estar contratando, que aquela empresa, na verdade, ela assegure cada um dos pontos que a gente viu. Aí ela faz a contratação. Depois que ela fez a contratação, ela tem que informar o Banco Central até 10 dias depois da contratação que ela fez a contratação. Se houver alguma modificação contratual, ela também deve ser informada ao Banco Central até 10 dias após essa alteração. E aí, achei uma questão disso, tá? A resolução CME, porque é um assunto novo, né, de 2021, dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados de computação em nuvem, a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Essa resolução determina que a política de segurança cibernética, o plano de ação de resposta a incidentes, devem ser no mínimo documentados e revisados. Qual que é o prazo para a documentação e revisão desses, tanto da política de segurança quanto também do plano de ação de respostas? Esse prazo é anual, tá? E aí é só lembrar disso. Percebam que a questão que caiu aqui, ela não foi naqueles detalhezinhos extensos, ela só pediu um prazo, né, de quanto tempo ele tem que ser documentado e revisado, que é de 1 ano. Terminamos assim então, galera, depois aí de 59 aulas e mais algumas que foram divididas aí no meio, a gente terminou o assunto de conhecimentos bancários para o concurso do Banrisul. Espero aí que vocês tenham conseguido pegar todos os detalhezinhos. Tenho certeza aí que, mesmo terminando nessa aula, tem uma galera aí que vai voltar para revisar alguns pontos, né? E acho importante sim, porque tem que chegar lá na prova afiado, que eu tenho certeza aí que aquelas pessoas que vão estar brigando pelas primeiras posições, elas estão muito bem em conhecimentos bancários, porque é uma matéria que quem estuda para banco já está há algum tempo estudando, tá bom? Grande abraço aí para vocês e a gente se vê.